Boa noite, queridos. A graça e a paz. Vamos orar. Pai, te agradeço, te rendo graças, Senhor, por essa oportunidade de estarmos juntos, Pai, ouvindo da Tua palavra, recebendo todas as direções que o Senhor tem para as nossas vidas. Obrigada, Senhor, por cada pessoa que se dispôs, da pessoa que está no estacionamento, a pessoa que está nos bastidores, para cooperar, Pai, com que todas as coisas fluíssem de forma abençoada para a vida de todos nós que estamos aqui. O tema dessa ministração vai ser permaneceis firmes na fé. Eu vou falar com vocês um pouco sobre liberdade, mas antes disso eu quero trazer dois conceitos. O primeiro é liberdade, condição da pessoa ou nação que não tem constrangimentos ou submissões exteriores. O segundo é libertinagem, é outro derivado passado pela noção de mau aproveitamento da condição de liberdade. Quando falamos em liberdade, a liberdade cristã, que Cristo concedeu para as nossas vidas, nós sabemos que muitas pessoas no meio cristão confundem a liberdade com a libertinagem. E toda vez que a gente faz mau uso dessa liberdade, nós corremos grandes riscos. O apóstolo Paulo fala na carta aos Gálatas que nós não devemos usar da liberdade para dar ocasião à carne. E toda vez que nós fazemos mau uso disso, nós retrocedemos. Eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia no livro de Gálatas, Gálatas capítulo 5, versículo 1, que diz: Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Sabemos que quem escreveu a carta aos Gálatas foi o apóstolo Paulo, e o que moveu Paulo a escrever essas cartas foram as más notícias. E que más notícias eram essas? Que os judeus cristãos estavam pregando aos Gálatas, dizendo a eles que antes deles se tornarem cristãos, era necessário eles se tornarem judeus, seguirem a lei e até mesmo fazer-se circuncidar. E o apóstolo Paulo vem exortando aos Gálatas, trazendo a ele a memória de todas as coisas que já tinham acontecido e simbolizando o risco que eles corriam a aderir outro evangelho que não foi o anunciado. Então, eu quero ver com vocês alguns pontos que eu vou extrair dessa carta aos Gálatas. O primeiro é a questão da influência. Foi Paulo que pregou o evangelho aos Gálatas. Foi Paulo que pregou sobre a salvação pela fé, pregou sobre a graça, um dom imerecido de Deus, pregou também sobre a liberdade do jugo da lei. Mas a partir do momento que os Gálatas deram ouvidos a outro tipo de evangelho, no caso, eles colocaram um conflito espiritual muito grande no meio deles. E Paulo já tinha sinalizado assim, se alguém, ou até mesmo um de nós, na verdade, ou um anjo, ministrar outro tipo de evangelho, considere maldito. Outro ponto que eu quero ver com vocês também é sobre o que a influência é capaz de fazer. A influência tem a capacidade de afetar e modificar pensamentos. Paulo ficou surpreso com o que aconteceu com os Gálatas. Gálatas capítulo 1, no versículo 6, Paulo diz assim aos Gálatas: Maravilho-me de que tão depressa passais daquele que vos chamou a graça para outro evangelho. Toda vez, queridos, que nós tiramos o olho da palavra do Senhor, toda vez que nós damos ouvido às falácias, coisas que não vão acrescentar nada, nós nos colocamos numa posição de risco. Influência é algo totalmente perigoso nos dias de hoje. Quem tem que fazer essa seleção do que deve ouvir ou não, somos nós. De ouvir se está dentro da palavra verdadeiramente, se condiz com o que a palavra do Senhor vem falando, nós não podemos nos deixar influenciar por qualquer coisa que esteja fora dessa palavra.
Outro ponto que eu quero falar com vocês, permanecer firme. Eu gostaria que vocês repetissem comigo. É responsabilidade minha. Permanecer firme é nossa responsabilidade. Amém? É não aceitar as pressões do mundo. É não aceitar as coisas que o mundo está falando, queridos. A Bíblia diz que nós não devemos se conformar com este mundo. Não devemos se conformar com nada que vem deste mundo, melhor dizendo. Nós devemos se agarrar verdadeiramente na nossa fé. Nós devemos se firmar a cada dia mais, dia após dia. Eu creio que quando todos nós chegamos aqui, queridos, cada um de nós recebemos liberdade em determinada área das nossas vidas. Ao sermos expostos a essa palavra. A liberdade chegou, nós recebemos, cremos. Mas o que mantém essa liberdade que nós recebemos é a gente continuar permanecendo firme. Outro ponto é, nós fomos libertos. Nós não vamos ser, nós já fomos. E você percebe que o que aconteceu com os Gálatas, queridos, é muita coisa que acontece nos dias de hoje. A dificuldade de receber sem ter o que fazer. Acho que isso causa um grande conflito, até mesmo em nossa mente, em determinada área, que a gente não precisa fazer. A gente precisa somente receber. Eu vou ler aqui, eu vou fazer a menção de um pássaro. Assim como um pássaro não mais se prende às grades e nem deseja retornar à prisão. Essa liberdade é um chamado para viver sem amarras, que outrora nos prendiam. Voando alto e aproveitando a vida que Jesus conquistou. E o que foi que Jesus conquistou para as nossas vidas? Livres da escravidão e da necessidade de cumprir a lei, vivendo plenamente na graça, que foi um dom imerecido. Quer dizer que a gente vai fazer com essa liberdade? Anunciar. Nós sabemos que nós passamos 2 meses imersos aqui, ouvindo, sendo instruídos dessa palavra. Chegou a vez da gente proclamar cada vez mais. Se a gente já proclama, a gente vai precisar falar mais. Anunciar, falar que foi o Senhor que fez, que as pessoas só precisam receber. Não precisa fazer mais nada. E tudo que a gente tem que fazer, a gente faz por consequência, que é o que a gente já recebeu. Tem muita gente, queridos, presos, como pássaros em gaiolas. Com certeza, cada um de nós que está aqui nessa noite já esteve nessa posição, porque eu já estive. E eu sei o que o Evangelho fez na minha vida. Eu sei de onde o Evangelho me tirou. Tem quando essas portas se abrirem, não é o fim. Verdadeiramente não é o fim. Mas é um grande recomeço para muitos. É uma oportunidade de se aprimorar, mas que nós nos aprimoramos. É de libertar aqueles que estão na gaiola. Nós recebemos de graça. A Bíblia diz que melhor é dar que receber. E nós estamos cheios, queridos. A gente percebe isso ao longo das ministrações. O quanto as pessoas falaram, o quanto foram impactadas nas suas vidas por essa palavra. Essa palavra muda vidas. Essa palavra dá vida àquele que está sem. E tudo isso é dom de Deus. Porque verdadeiramente foi para a liberdade que Cristo nos libertou.